Compradores e compradoras do meu Brasil, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Compradores de Elite. Aqui no canal a gente traz conteúdo para compradores profissionais gerarem resultados acima da média e serem reconhecidos profissional e financeiramente. No vídeo de hoje, na verdade, eu estou trazendo uma live que eu conversei com alguns profissionais gestores de compras de grandes empresas do Nordeste, e eles responderam perguntas falando o que eles fizeram, quais os problemas que todo esse cenário de pandemia trouxe para eles nesse momento, o que eles estão fazendo e como eles estão enxergando os próximos passos e como eles estão se preparando para a retomada da economia, para a retomada do setor de compras, da produção, especificamente de cada uma das empresas que eles trabalham. Que foram pessoas dessas empresas que participaram dessa live. Então, agora fica com um conteúdo de altíssima qualidade, falando de profissionais de alto nível, de alta performance, falando sobre o que eles estão fazendo nesse cenário atual, com pandemia, com toda essa fusarca aí que está acontecendo no mundo, como eles estão lidando com isso, com as suas equipes, com as suas empresas. Então, antes de ir para o vídeo, te peço, se inscreve aí no canal, manda aquele like, é bem importante para divulgar, para espalhar essa informação, todo esse conteúdo para outros compradores. E se tiver alguma dúvida para qualquer uma das pessoas, para mim ou para as pessoas que participaram da live, manda a tua pergunta nos comentários que eu vou responder ou que eu vou direcionar para algum deles responder. Então é isso. Fica a partir de agora com essa live monstra de altíssimo nível e depois me diz aí o que tu achou. Um grande abraço, vamos para cima. Pedindo para mandar a hashtag Compradores de Elite ali só para marcar presença. Boa. Oi, pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui a nossa live. A gente vai começar o primeiro webinar do Nordeste Supply, com imensa empolgação, felicidade que a gente está reunido aqui nessa sala essa noite. Esse time de profissionais aqui que são exemplo aqui para a gente, profissionais que estão nessa luta do dia a dia de compras. Então, é muito bom dividir a sala com vocês, tá, pessoal? Obrigado por aceitar o convite, obrigado por participar aqui com a gente. E eu queria começar o webinar, acho que deve estar todo mundo se perguntando, esse é o primeiro webinar que a gente faz, o que é o NE Supply, o que é o Nordeste Supply, de onde é que vem essa ideia, o que esses caras vão falar, onde é que eles vão entrar, né? Para compartilhar um pouco com vocês, o Nordeste Supply, ele surgiu em algumas andanças aí, nossa, por São Paulo, em alguns cursos, em alguns treinamentos, congressos, a gente começou a perceber que as empresas do Nordeste que participavam dos cursos e congressos lá no eixo de São Paulo eram empresas privilegiadas, né? Privilegiadas em que sentido? No sentido de serem empresas que incentivam a participação dos colaboradores em treinamento, de serem empresas que têm orçamento para isso. E aí, a gente começou a ter uma inquietude, conversando aqui com alguns colegas no Nordeste, de que a gente precisava ter mais eventos desse tipo aqui no Nordeste também. E isso gerou alguns bate-papos interessantes entre alguns gestores e pessoas profissionais de compras aqui no Nordeste. A gente começou a falar, por que a gente não começa mais simples? Por que a gente não começa uma troca de ideias, um compartilhamento de experiências? E aí, no mês passado, dia 27 de maio, mais precisamente, a gente fez um primeiro encontro, que a gente chamou de Encontro de Compras Nordeste, um encontro que teve a ajuda especial aí dos nossos amigos do Conecta Sul, que devem estar aqui assistindo a gente. Eu já vi que a Ju está por aí. Abraço, Ju. Obrigado pela atenção que você deu para a gente, você, o Edu, o Maurici. Então, a gente fez um encontro com os nossos colegas do Conecta Sul, que é uma ideia parecida lá no Sul,
e eles já estão há mais de 3 anos aí nessa pegada de encontros e colaboração entre empresas de compras, de profissionais de compras, e eles partilharam com a gente um pouco, né? Qual foi a experiência deles? Como é que eles começaram? O que eles já tinham feito? Para onde eles querem ir? E isso aumentou ainda mais em nós esse ímpeto por fazer acontecer, disseminar conhecimento aqui no Nordeste, para que os nossos times valentes aí, acho que cada um aqui tem um time forte, pudesse participar de momentos como esse. E a gente falou, cara, vamos fazer uma live. Vamos convidar um outro colega aí, que é o Boneto, daqui a pouco vai se apresentar para a gente, para mediar uma mesa redonda virtual. Vamos compartilhar um pouco a nossa experiência aí com essa pandemia, quais foram as dificuldades, o que que tem o que que trouxe de diferente de novo para as nossas vidas de compradores, e vamos alcançar os nossos times. Os nossos times precisam fazer parte disso. Esse grupo não é um grupo, vamos chamar assim, elitista. Ele não é um grupo que tem a ideia de reunir gestores de compras, ele é um grupo que tem a ideia de reunir profissionais de compras de todos os níveis. Então, a gente quer alcançar todo mundo, a gente quer falar com todo mundo, a gente quer transformar a realidade de todo mundo. Outro ponto é que, por ser Nordeste Supply, isso não quer dizer que a gente quer se fechar aqui no Nordeste, não ouvir de outros lugares. É tanto que já falei para vocês, um dos grandes influenciadores nossos foi o Conecta Sul, lá no Sul. E o que a gente quer é, na verdade, facilitar essa chegada do conhecimento, incentivar essa troca de experiências e fazer com que a nossa realidade de compras aqui no Nordeste seja transformada de uma maneira completamente positiva. Então, fazendo um resumo do que é o Nordeste Supply, é isso. A gente está começando agora, o nosso pontapé inicial de gestão, reunião para entender, foi dia 27 de maio, e hoje, dia 18 de junho, a gente faz o nosso primeiro evento aberto, e o primeiro evento que vai alcançar aí um público maior e com certeza vai trazer mais pessoas para essa ideia de transformação do universo de compras na região Nordeste. Como eu falei, a gente convidou um colega, um amigo que o Mundo de Compras deu para a gente, Thiago Boneto. A gente chamou ele para mediar esse bate-papo, ele vai participar com a gente. Eu queria dizer para vocês que no final da live, no final do webinar, eu volto com algumas informações de quais são os próximos passos do Nordeste Supply, o que a gente está pensando para os próximos eventos, como é que você faz para saber dos nossos eventos, onde você vai encontrar informação, onde você vai conseguir encontrar aí Bruno, Jordane, Caio, Célio, e o que a gente está pensando em fazer para toda essa galera de compras aqui no Nordeste. Queria passar então a palavra para o Thiago Boneto. Boneto, muito obrigado, cara, por aceitar o nosso convite. Se apresenta aí para a galera e puxa esse bate-papo aí que eu tenho certeza que vai ser super interessante. Obrigado, pessoal. Até mais. Maravilha, Abel. Muito obrigado pelas palavras aí, obrigado pelo convite, principalmente. Obrigado por toda a equipe aí, por todo o time. É realmente uma honra fazer parte aí desse projeto. E, eu acompanho vocês aí há algumas semanas e já vi o nível que o setor de compras já está nas empresas do Nordeste. Então, quero parabenizar também todos vocês para elevar e subir a régua pelo trabalho que estão fazendo, pelo tempo que estão disponibilizando aí para falar para todo mundo que está assistindo. Eu olhei antes, tinha quase 100 pessoas aí, então parabéns mesmo por tudo isso. E antes de começar as perguntas, eu vou abrir para o pessoal se apresentar, né? Então, cada um fala um pouco, faz a sua introdução, fala da empresa, e depois a gente vai para as perguntas em si. Deixa eu começar rapidinho, que eu acabei na empolgação, ansiedade por esse primeiro momento falando, nem me apresentei direito, né, pessoal? Meu nome é Abel, eu estou coordenador de compras no grupo Três Corações, eu lidero a célula de serviços, então eu lidero um time aí de super profissionais de compras no time de serviços, fica o meu agradecimento ao nosso time aí, e tenho uma pequena experiência com compras, tenho aprendido a cada dia e quero aprender ainda mais com essa galera fera que está aqui com a gente. Abraço. Olá, boa noite. Meu nome é Bruno Pivisan, também trabalho com a Abel, sou coordenador de materiais
de indiretos. Também aí atuo colaborando um pouco na parte de compras da Três Corações, e também agradecer ao meu time que apoiou frente a toda essa demanda e compartilhar um pouco aí das experiências contra o Covid com vocês. Será um prazer. Boa noite, pessoal. Me chamo Célio. Também sou da área de suprimentos, tenho 13 anos de experiência na área de suprimentos. Sou coordenador do time de indiretos, que engloba toda a parte de MRO, serviços. E também estou à frente aí de um time de 8 feras aí que se reinventa a cada dia para fazer com que a nossa Aeres consiga estar sempre em destaque no cenário nacional. Sejam todos bem-vindos aí. Boa noite, gente. Eu sou a Jordane, vim importada aí da Paraíba para tocar o desafio de compras indiretas na Arcoeducação, junto com um time de feras também. E tenho uma filha de 11 anos que veio me acompanhando nessa jornada. Estou aqui há 2 anos. Falando um pouquinho para vocês do que é a Arco, para quem não conhece, ela é uma companhia brasileira que acredita na educação como forma de mudar o mundo, e nasceu com o sonho de entregar educação de excelência para todo o país, né? Focada em soluções educacionais para o ensino básico das escolas privadas, e abrange todos os segmentos, da educação infantil ao ensino médio. Legal, pessoal. Boa noite aí. Dizer primeiro aí, agradecer o Abel, todo o time aí pelo convite. Alô, alô? Não sei se caiu só para mim ou ele caiu para vocês também. Acho que caiu, Thiagão. Caiu? Voltou, Caio. Alô, alô? Craco? Voltou? Opa! Tá me ouvindo? Agora sim. Beleza. Vamos lá, da Sumitomo Chemical. E é um prazer aí. Vamos colaborar bastante e desenvolver esse grupo para, no futuro, aí conseguir alavancar ainda mais aí boas práticas. Muito legal, pessoal, muito legal, é um prazer ter vocês aí, é um prazer estar aqui com vocês, na verdade, né, a casa de vocês eu que estou invadindo, mas é um prazer, meu nome é Thiago Boneto, eu sou idealizador do Compradores de Elite, quem quiser acompanhar o trabalho aí, @Compradores de Elite em todas as redes, 14 anos na área de compras, saí de estagiário até gerente, e agora eu trabalho como consultor na área de compras também. E então vamos lá, vamos para o conteúdo, né, pessoal? A gente tem algumas perguntas aqui, e quem tiver perguntas para os participantes, coloca no chat aqui do YouTube, que a gente vai coletando essas perguntas e colocando na nossa lista de perguntas. Então vamos lá, vamos começar aqui. Bom, vamos lá, olha só. Primeira pergunta. A gente vai deixar 2 pessoas responderem cada pergunta, então se atentem aí. Quem levantar a mão primeiro é o sorteado. Vamos lá. Bom, quais foram as demandas atribuídas ao setor de compras durante a pandemia que antes não eram executadas no setor? Como esse aumento de demandas foi absorvido pelas equipes que, em geral, estão mais enxutas devido à pandemia? Então, uma pergunta aí mais tática, e vamos lá, quem é que se habilita aí a responder essa aí? Boa noite, Thiago. Bom, o Grupo Três Corações colaborou com 4,7 milhões de reais em doações para ações a combate ao Covid. Então, atividades que não eram comuns em compras foram praticadas, né? Compra de materiais hospitalares, compras de máscaras, basicamente pelo volume também de máscaras de tecido, que o grupo ele colaborou também muito com doações para os municípios, né? E até um projeto de uma conversão de fábrica de filtro de café para a produção de máscara descartável para doação. Então, você procurar material hospitalar na crise, num momento onde também todo mundo quer material hospitalar, né, é uma batalha, né? Então, a gente, aqui no meu caso, nesse caso, né, a gente dividiu as responsabilidades do time, separou o que cada um tinha que fazer. Então, pegamos um pool de itens que tinham que ser comprados para um hospital, por exemplo, né, dividiu entre os compradores e focou.
um tocava com fornecedor de São Paulo, outro com fornecedor de Minas Gerais, outro com fornecedor do Ceará, até porque o estoque já não existia mais e você tinha que adquirir de outros estados com custo-benefício. Então, essa atividade, essa demanda foi muito prazerosa, porque além de ajudar as pessoas, né, a gente adquiriu também conhecimento em itens que a gente nunca imaginava em comprar, falando de uma fábrica, né, de café e derivados. Então, a divisão de tarefas e o esforço de cada um, sabendo o que tem que ser feito, colaborou muito nessa ação social que o grupo fez contra o Covid. Excelente, Bruno. Eu acho que tudo é aprendizado também, fazer mais com menos, né? Então, tudo isso serve de incentivo também e até por um objetivo maior, né? Que vocês estavam ajudando, não era nem só lucratividade, mas sim olhando a sociedade. Então, cara, excelente, parabéns pela iniciativa da empresa. O próximo, quem mais? Vou comentar um pouquinho, porque essa ação que a Três Corações fez é realmente magnífica, né? Pensar na comunidade, no próximo é o principal fator aí de sucesso para as empresas. Aqui nós também tivemos algumas ações de doações, inclusive teremos uma live aí onde os participantes vão poder contribuir, né? Aproveitar o show e contribuir financeiramente, e cada real que for contribuído também vai ser repassado pela empresa, então isso é bem bacana. Mas trazendo para o universo de compras, o que realmente acho que impactou mais, que já era uma atividade desempenhada, a parte de gestão de risco, né? Onde a gente já tem isso comum, uma prática de compras comum, só que ela se intensificou nesse período. Então, onde normalmente a gente dá um foco maior para a matéria-prima, até para a continuidade do negócio, foi necessário que a gente avaliasse também o risco de fornecimento de outros materiais e serviços, né, essenciais para a continuidade do negócio. Então, acho que é engraçado porque hoje, buscando no começo da pandemia literaturas a respeito desse tema, né, de gestão de risco em momentos, em tempos de guerra, vamos dizer assim, não se existia nenhuma literatura com referência em quais ações deveriam ser aplicadas, né? Então, foi meio no sofrimento, mas desempenhado aí pelo time muito bem, esse acesso, principalmente nos fornecedores, né? Porque a gente precisa entender como está o lado deles, de abastecimento de insumos deles, para fornecerem aí o produto acabado para a gente. Então, foi feito um trabalho amplo de assessment desses fornecedores para trazer informações relevantes para um grupo de decisão, principalmente de planejamento, para eles se atentarem aí possíveis potenciais riscos de desabastecimento e tomada de decisão, né? Seja aumentar um estoque de segurança, seja antecipar uma compra. Eu acho que essas ações foram tomadas baseados nesse risk assessment que foi feito, né? Então, é uma atividade que já existia, mas intensificou ainda mais nesse período de pandemia. Muito bom, Caio. Pô, muito legal. Falando aí então de produtos escassos e problemas de fornecimento que o Bruno comentou anteriormente, e até eu vi alguns comentários aqui no chat de pessoas que estão passando por essa dificuldade de fornecimento, a próxima pergunta se encaixa bem nisso. Então, cite produtos e serviços com dificuldade que tiveram problemas de fornecimento durante a crise ou agora, né, enquanto estamos passando por isso, e o que foi feito para amenizar esses impactos, tanto de falta de material, como de aumento de preços, ou qualquer outro tipo de problema comercial que isso veio a trazer. Quem é que Bom, pega pessoal, essa? vamos lá, Célio. Eu acho que isso aí é comum a todos. A gente, por muitas vezes, a gente debateu entre os profissionais da área de supply, a dificuldade de algo tão simples que se tornou algo tão complexo, tão raro, tão escasso, onde a gente viu que meio que um comportamento como se fosse um commodity em alta. A gente falando de álcool gel e de uma máscara PFF2.
algo que muitas vezes, no nosso dia a dia, por tantas vezes, as pessoas muitas vezes perguntavam, mas para que eu preciso usar isso, né? E a gente se deparou com algo tão simples e que teve um aumento de preço absurdo. Falo por exemplo, a gente álcool gel. Como a gente consegue ver, como muitas vezes a gente não está preparado para uma situação como essa, né? A gente conseguiu sim, lá na Aeris, conseguiu se antecipar bem quanto à questão da pandemia, quando a gente viu todo o cenário que estava se desenhando, então a gente conseguiu ficar muito bem abastecido, mas ao mesmo tempo e aquele alerta, porque todos os parâmetros que a gente tinha de consumo simplesmente foram rasgados. Então, não se tinha mais parâmetro de consumo de álcool gel, não se tinha mais parâmetro de consumo de máscara PFF2. Aqueles setores que não tinham a obrigatoriedade de usar aquele EPI passaram a aderir ao uso constante do EPI. Então, ele é um produto descartável, ele tem sim a vida útil dele. Então, quando a gente passou a olhar para preço também e demanda, a gente viu um aumento significativo, onde a gente comprava uma máscara PF2, dependendo, variando de preços, é claro, um negócio desse comprava R$1, R$1,50, a gente de repente vê sendo vendido a 8, 9, 10, 15 reais. Então, assim, a gente viu meio que se tornar um produto cada vez mais escasso, porque volta novamente aquela demanda do oferta e da procura, né? E aí a gente viu muitas vezes também as pessoas têm a capacidade de se reinventar. E aí a gente começou a ver o consumo cada vez mais frenético de massa de tecido. Então a gente conseguiu sair um pouco desse cenário também, conseguindo se antecipar a determinadas situações, conversando, debatendo, acompanhando junto à segurança do trabalho, acompanhando junto aos almoxarifados da empresa, junto aos compradores, qual era o feeling que estava tendo no mercado, se a gente ia faltar ou não. E também ainda teve um enorme contratempo frente a tudo isso, que foi o governo começou a, entre aspas, né, forçar as empresas a vender esse material para os hospitais públicos, para as prefeituras, para os não governamentais, mas que voltados para a saúde. Então, a gente ficou numa situação muito de risco, com uma situação de risco realmente considerável, mas que no final a equipe que a gente tem lá muito louvavelmente conseguiu passar por cima disso e vencer essas barreiras. Muito bom, Célio. Ninguém diria, ou quem diria, né, que a próxima loucura mundial seria por máscara e álcool e não por petróleo, minério de ferro, ouro, coisas assim, né? São coisas que dificilmente alguém iria prever. Próximo aí, quem que vai pegar essa? Tem mais um aí que precisa responder. Vamos lá. Oi, Thiago. Oi, Jordani. Eu acho que tem uma coisa legal para comentar, que com esse cenário, né, que não só as compras de máscaras e álcool gel, mas a gente com o cenário de fechamento das escolas, a Arco criou uma estratégia de montar uma operação para gravação de aulas online, né? E essas aulas, elas são disponibilizadas hoje no YouTube, por um canal não monetizado, e alcança todos os níveis, assim, escolas públicas, escolas privadas. E para isso acontecer, a gente precisou contratar serviço de gravação de áudio e vídeo, a gente não sabia como ia fazer, e o projeto tomou uma proporção muito grande, cara, e a gente vê o impacto que a gente está causando na vida das pessoas hoje, na vida dos nossos estudantes, e a gente teve que cuidar também de toda a parte de segurança, né, para as pessoas que estavam trabalhando, assim, diretamente. Eu participei do projeto diretamente, e com a área de compras, acho que foi muito especial ter tido essa conexão com os nossos clientes, com as nossas soluções. Então, acho que o time inteiro ele se uniu, porque a gente precisou comprar produtos de forma muito rápida. Acho que não existia mais aquele comprador segmentado da carteira de TI, da carteira de uso e consumo. Ali naquele momento era um só time, uma só missão, querendo fazer o melhor para a companhia, né? Querendo fazer o projeto acontecer. Então, acho que uma das estratégias que a gente adotou foi ter parcerias com fornecedores, para a gente ser avisados com antecedência da chegada de produtos, com preços mais acessíveis também. Prospecção também com os nossos fornecedores. Em outras cidades onde o Covid ele ainda não tinha atingido, né? Tendo êxito assim, tanto em volume quanto em preço. E uma das coisas que ajudou bastante foi o network. O meu time lá nos grupos de compradores e com aquele esforço colaborativo para a gente encontrar novos fornecedores. Acho que isso ajudou bastante e a gente conseguiu entregar e está conseguindo entregar esse projeto, né?
que é tão importante para a educação brasileira. Que legal, Jordane. Fala-se muito, né, da digitalização das empresas, que nesse tempo de Covid aí ele antecipou uns 10 anos aí de digitalização, e vocês aparentemente são um exemplo disso, né, de uma coisa que vocês nem estavam pensando em algumas semanas aí, muito provavelmente, tu não falou, mas provavelmente foram algumas semanas, vocês conseguiram fazer alguma coisa que talvez levaria alguns anos para fazer. Então, são coisas boas que também surgem aí no meio dessa loucura toda, né? Legal, vamos para a próxima. Então, como aumentou a demanda de várias coisas e vários produtos tiveram escassez, muito provavelmente, o que aconteceu num setor de compras que muitas vezes não acontece, urgências, né? Vocês não têm urgências, aí eu sei disso. Passei 14 anos aí em compra, sei que não tem urgência, mas agora nesse momento deve estar um pouco mais difícil. Falando das urgências, então, como que a empresa viu essa questão de urgências? Houve algum tipo de flexibilização nas regras? Teve algum time diferenciado que estava aprovando o produto para substituir o que estava faltando? Como que aconteceu isso, a parte mais tática e operacional mesmo? Bom, falando de urgência, né, tempo vale ouro, vale ouro. Então, muitas vezes, demandas negociando sábado, domingo, na hora do almoço, domingo de manhã, porque eu tinha que conseguir a janela de produção do fornecedor na segunda para que ele me entregue, não outra empresa compre e eu perca essa janela de produção. Então, quando existe essa urgência e essa flexibilização, ela tem que ser compartilhada. Então, sempre tudo era feito com o meu gestor, né? E com a diretoria também. Então, eu passava para o meu gestor repassava para a diretoria. Havia essa validação quanto à condição comercial, meios de negociação, e assim a gente conseguia suprir toda a demanda, né? Então, todo o time, digo, desde o comprador até a diretoria, estava envolvida com pronto atendimento para que tudo seja feito e entregue no tempo. Não adianta nada eu ter uma aquisição, ter um item e o produto não chegar na data que era esperada, seja para um consumo interno, seja para uma doação. Então, assim, esse alinhamento entre compras, diretoria, gerência é muito importante, e a flexibilização tem que existir, senão você não vai ter o produto dentro da sua empresa. Deixa eu só contribuir rapidinho aqui, Thiago, fugir do script rapidinho. Vou deixar tempo para outra pessoa de outra empresa responder também, mas um ponto interessante, a gente aqui do time de serviços na Três Corações, a gente fica com a célula de viagens também, tá? Então, logo no começo do dia, a gente teve uma mudança nas regras de viagens, a gente teve a suspensão total das regras de viagem, e a partir de então, toda viagem, ela precisava de validação expressa da nossa diretoria. Então, qualquer viagem que batesse aqui para os meninos fecharem, tinha essa validação da diretoria. E o interessante é que, assim como alguns produtos, o serviço de hospedagem, principalmente, assim como o aéreo, ele ficou escasso, né? Os hotéis fecharam, os voos foram cancelados, então o nosso time de viagens teve que se desdobrar um pouquinho também para entender junto com as companhias, junto com os hotéis, onde é que tem vaga, quem a gente tem demanda fixa, para poder a gente conseguir entrar nessa dança que teve aí no mercado de viagens no Brasil e no mundo, né? Então, só para contribuir um pouquinho com essa pergunta. Excelente, excelente. Tiveram vários setores aí que foram drasticamente afetados, né? Então não adianta. Precisamos pensar fora da caixa, precisamos enxergar alternativas. E o que o Bruno falou, eu acho que eu conversei com alguns compradores aí até de área hospitalar, áreas hospitalares que compram basicamente máscara, respiradores, e eles falaram exatamente isso. Cara, a gente teve que montar uma força-tarefa para conseguir aprovar produtos, para conseguir liberar coisas, senão a gente teria grandes problemas e falando bastante de pessoas, né? Então, isso agrega demais. Mais alguém quer responder essa, já que o Abel disse que abriria para uma terceira pessoa aí? O Abel liberou, tá liberado, né? Eu acho que só para contribuir, né? O grande aspecto aí, principalmente na questão de EPIs e outros itens aí de indiretos, eles têm
uma homologação um pouco mais detalhada, né? Então, tem que respeitar alguns parâmetros de segurança, etc. Então, principalmente essa questão de IPI, teve uma aceleração no processo de homologação, né, de novos fornecedores, porque aqueles parceiros que a gente tinha um acordo comercial, um contrato, inevitavelmente sofreram com falta de estoque, né? Então, existiu a necessidade de desenvolver novos fornecedores. E para passar pelo processo de homologação desses itens, acaba tomando tempo. Então, acho que não é nem flexibilizar a regra, mas é a flexibilização que o Bruno comentou, de estar todo mundo disposto a fazer acontecer de forma muito mais rápida para atingir um objetivo que é a continuidade do negócio, né? Excelente, muito bom. É isso aí. Vamos para a terceira, então. Eu já vou pegar essa terceira pergunta e vou responder, ou vocês vão responder, eu vou perguntar, né? A Simone, que colocou ali no YouTube a pergunta sobre o home office. Então, a pergunta que é, o setor de home office o setor de compras aderiu ao home office? Se aderiu, quais foram os desafios de gestão e produtividade? E também, quais foram os desafios da gestão na comunicação com a equipe e entre os setores, porque o setor de compras é o coração da empresa, então ele é praticamente, ele tem acesso, ele recebe e distribui informações para quase todos os setores da empresa. Então, como que foi essa gestão de comunicação? Se eu puder já começar aí respondendo, Bonito, tô com minha equipe, boa parte da equipe está assistindo aí, tem muita gente da Aeres ouvindo aí, queria publicamente agradecer a eles o empenho, e a gente debateu muito isso durante esse mês da nossa turma aqui do NS Supply, né? O que isso surpreendeu de forma positiva, cara. É impressionante como a gente viu o empenho, o engajamento das pessoas em fazer acontecer, e a resposta da Aeres também, junto com as pessoas, em saber. A gente rodou um quiz interno perguntando, mas a mesa, a sua estação de trabalho atende as condições de você ergonômicas para você trabalhar, a sua cadeira também atende as condições ergonômicas para você trabalhar, a Aeres pode fazer alguma coisa para te ajudar a aumentar a atividade. Então, a gente fez reuniões constantes, a gente tem uma reunião presencial todo um dia fixo na semana com horário fixo, então aconteça o que acontecer, a gente sempre está presencialmente, então a gente mudou isso para uma reunião online, então dava aquele horário, todos os dias, todo mundo estava ali online, bom dia, todo de manhã o pessoal no grupo do WhatsApp, bom dia, estou online, ou vamos para cima, vamos lá. Então, isso faz com que venha cada vez mais a certeza de que o home office ele veio para ficar. Não, claro que não para todo mundo, não dá para a gente simplesmente pegar uma metodologia e aplicar para todas as áreas, mas certamente é algo que a gente vai pensar, vai ser repensado. Teve um impacto muito positivo, surpreendeu a gente positivamente e confesso que deu ainda um recado maior, né? Com a gente tem autogerenciável. Então, isso é muito bom, isso é um resultado que, para a gente, gestor, dá um certo alívio também, dá uma credibilidade ainda maior no empenho da equipe e faz com que o profissional também, que compõe aquela equipe, que está à frente ali do dia a dia, também sinta vontade em cada vez mais desempenhar o trabalho dele melhor. Tendo essa confiança, essa simultaneidade de confiança dos dois lados, né? Cara, que legal isso, né? E emendando ali com o que a gente tinha falado de digitalização, o home office também era um negócio que, cara, tinha grandes empresas que já estavam fazendo isso, né? E o que a gente viu agora também foi uma evolução de vários anos para em algumas semanas. E eu acho que tudo isso, a empresa mostrando se importar com as pessoas também faz toda a diferença na produtividade, realmente no entregar resultado, no comprometimento, né? Então, pô, legal, excelente aí a atitude da empresa e, claro, dos gestores como consequência disso, né? Quem pega aí? Posso pegar essa. Vai lá. Pode ir, Jordani, por gentileza. Até complementando, eu vou falar rapidinho, tá, Bruno, para ver se dá tempo de você falar também. A Arco, ela montou um comitê, que o nome do comitê é chamado de Vida de Home Office, e é focado no bem-estar dos nossos colaboradores. Então, acho que a principal preocupação eram as pessoas,
saber se elas estavam bem, se elas estavam confortáveis em casa, como é que estava a infraestrutura, estavam conseguindo acesso aos sistemas, se tinha internet. Então, a gente se preocupou bastante com isso. O time de TI teve um desafio enorme, né, que era possibilitar e habilitar os nossos serviços de trabalho para home office. Foram mais de 31 ações mapeadas e concluídas, e rapidamente isso foi resolvido, né? Acho que falando um pouquinho sobre gestão, a gente conseguiu tocar nossas rotinas normalmente, e considero que para o time de compras em si a gente não teve nenhum problema em relação à produtividade. Muito pelo contrário, assim, o time ele teve muita maturidade e autodisciplina para encarar esse cenário, assim, de forma muito positiva. Eu confesso que eu fiquei muito feliz. E hoje a maioria gosta do home office. Acho que isso vai permitir uma flexibilização muito maior nas empresas, o que é muito legal também. E o principal ponto de atenção acho que é conciliar, né, a vida pessoal e o trabalho. Quando a gente está em casa, é muito mais cômodo, é muito mais fácil. Eu estou em casa, às vezes eu passo aqui da hora do trabalho. Então, acho que para mim, como gestor, é ficar monitorando isso também para as pessoas, elas cuidarem de si, elas focarem nos projetos pessoais delas e não deixarem isso de lado, assim. E acho que, falando um pouquinho da comunicação entre a equipe, entre outros setores, a gente tem uma comunicação muito colaborativa, assim, na Arco. A gente continuou tocando projetos relevantes, não tivemos prejuízo. Acho que as áreas, elas sempre são muito solícitas, sabe? Assim, é diferente de você estar ali do lado, porque às vezes você manda um e-mail para uma área e você vai de anexo no e-mail. Quando você está em casa, acaba que você usa muito mais o WhatsApp. Acho que isso tira um pouco do foco, que você tem a sensação de estar ali conectado 24 horas por dia, né? Isso acaba atrapalhando um pouco também. Então, você também tem que ter essa autodisciplina ali no dia a dia, de tirar seu horário de almoço e de conseguir tocar suas demandas, mantendo a mesma produtividade, na verdade. Assim, mas, no geral, tanto o time quanto as áreas são muito parceiras. E isso facilita muito a nossa gestão ali no nosso dia a dia. Muito bom, Jordani. Bruno, toca lá. O time de inteligência aqui da Três Corações fez um relatório há um mês atrás, mas o número não mudou, pelo contrário, melhorou. A gente percebeu que com o home office o nível de atendimento, né, aumentou, ou seja, a produtividade, com cada um sabendo a sua responsabilidade, acompanhando, as entregas foram muito positivas. Então isso colaborou, o que a Jordani falou, que o Caio comentou, que o Célio vai discutir aqui, é que o home office veio para ficar, e isso não quer dizer que o home office vai reduzir o atendimento. Às vezes ele colabora, aumenta o nível de atendimento e satisfação. Então isso é muito importante acompanhar a equipe madura também, agradecer todos os compradores pela maturidade e saber que é dono de cada processo, que isso facilita muito. Então, ganhos foram adquiridos, aumento de produtividade e esse acompanhamento do gestor também de ver como está. Então, 8 da manhã todo mundo lá no Hangout, que é o nosso meio de comunicação aqui, bom dia, bom dia, bom dia. Então, isso daí também é muito legal. Muito bom, Bruno. Depende muito, né, da equipe, do gestor, é uma cadeia, mas que legal que vocês tiveram ótimos resultados aí com tudo isso que aconteceu. E competência de vocês também, né, porque se a equipe não responde, muitas vezes não é a questão da equipe, né? É a questão da liderança. Então, o resultado que vocês estão tendo, com certeza, é muito mérito de vocês também. Pessoal que está mandando várias perguntas aqui no YouTube, eu estou reunindo elas aqui para responder elas ao final, e algumas a gente já vai responder com as perguntas que já tinham vindo anteriormente. Então, fiquem tranquilos que praticamente todas as perguntas vão ser respondidas, tá? Vamos para a próxima aqui da nossa lista. Qual a importância dos contratos de fornecimento? E se nesse momento crítico, e se a falta desses contratos nesse momento, ela impactou ou ela aumentou o risco de falta de fornecimento? Quem vai? Ficou clara a pergunta ou quer que eu repita? Acho melhor repetir de novo aí para todo mundo pegar, né, Tiago? Tá bom, foi lá.
qual que é a importância dos contratos de fornecimento e nesse caso o que a falta deles pode ou implicou nesse momento. Então, quem não tinha contratos de fornecimento de algum produto viu que isso foi um risco não mitigado e qual o impacto que ele teve na questão estratégica da empresa. Bom, eu vou falar um pouquinho de experiências de outras situações até, porque quando você tem uma situação onde um contrato de fornecimento, né, ele vem para aplicar um acordo que foi bilateral, onde está se estipulando ali todas as condições comerciais, SLAs e todas as métricas desse abastecimento são definidas legalmente, é porque existe uma obrigação e uma penalidade para eventual não atendimento, né? Isso acho que é óbvio para todo mundo. O grande ponto é que é uma situação que é atípica, né? E contratos que são regidos aí perante a Constituição, eles obedecem à lei, e a lei para situações de pandemia, situações de guerra, como eu comentei, ela abre aí uma brecha para eventuais não cumprimentos de determinadas cláusulas, né? Porque, obviamente, imagina um fornecedor de EPI e, de repente, eu tenho um contrato de abastecimento, se ele não me entregar EPI, eu vou aplicar uma multa para ele. Mas espera lá, né? A situação do mercado mudou, de novo, o abastecimento de matéria-prima dele foi impactado por uma situação global, não é nem regional, não é nem local, uma situação, um aspecto muito mais amplo, né? Então, o contrato, sim, ele ajuda, mas em tempos como estamos passando, eu acho que ele é muito mais para determinar aí só as condições comerciais do que garantir um abastecimento. Isso aí eventualmente pode não ocorrer. O que existem ferramentas de mercado aí, por exemplo, para ajudar em algumas métricas para evitar aí oscilações de câmbio, por exemplo, né? Contratar alguns contratos de hedge, mas isso é uma situação que assim, é estratégia de cada companhia, mas de fato os contratos eles nem sempre vão ser cumpridos em tempos como esse, né? Então é importante a gente ter isso em mente, que o contrato ele é sim para a gente estipular regras, SLAs, condições comerciais, mas acho que o momento que a gente está passando ele não não é um ipsis literis, né? Não é um negócio que é pro forma. Excelente, Caio. Pegando aí o gancho do Caio, Boneto, o que a gente viu muito isso na prática é justamente a questão da oscilação das moedas, né? Dólar, euro. Da mesma forma como também houve o fechamento de muitas fábricas lá fora, então comprometeu muito as quantidades o fornecimento das quantidades previstas em contrato, os SLAs que foram desenhados, né? Tivemos muita dificuldade também com a questão dos transportes, limitou muito, né? Alguns portos fechados, aeroportos nem se fala, foi o caos. Então, aquilo que se tem um risco de ruptura iminente, o time da resposta também ficou muito comprometido mesmo. Então, aqueles valores que a gente tinha prefixado em alguns contratos entre 3, 6, 9, 12 meses, eles também ficaram muito comprometidos, mas ao mesmo tempo a gente também viu muitos fornecedores se sacrificando para poder manter aquilo que ficou acordado. Né? A gente viu também muitos casos desse, não só em nome da parceria que tinha com a empresa, né? Mas também pela própria vontade do fornecedor em não fazer com que o lado de cá também não parasse. Né? Então, isso é quando a gente começa a evoluir e a gente começa a ver que a gente não precisa muito hoje de fornecedores, a gente precisa de parceiros. Né? E essa relação é uma via de mão dupla. Né? Eles têm que entender o que a gente está passando, mas a gente precisa também entender o que o outro lado está passando. Mas, claro, que sempre não deixando comprometer a nossa produção, que é o sangue que bombeia dentro da nossa empresa. Né? Então, a gente viu muito esses temas também, pegando carona aí com o que o nosso amigo Caio falou.
Legal, e nesse momento a gente pode enxergar os contratos de duas formas, né? Tanto a falta de fornecimento e os problemas que isso pode causar, mas também oportunidades que podem se abrir. Então eu já vou pegar uma outra pergunta que a gente tinha aqui, emendar aqui e abrir para vocês ela, e já vou também pegar a pergunta que a Juliana mandou no chat e perguntar junto, porque faz parte dessa mesma pergunta. Então, olhando os contratos de fornecimento que vocês já tinham, alguém tomou alguma ação para buscar algum tipo de redução de custo ou melhoria de algum indicador desses contratos, ou nesse momento é mais realmente colocar produto para dentro e, claro, negociar, mas não tentar espremer o fornecedor? E já falando de câmbio e tudo mais, a Juliana perguntou como que vocês estão lidando com essas variações cambiais. Vocês estão fazendo algum tipo de proteção financeira? Como que vocês estão fazendo esses dois pontos? Se quiserem, eu divido depois. Levanta a mão aí e vamos para cima. Bom, sobre renegociação, não teve um caso que eu vou citar como um exemplo, né? No momento da crise, né, com o Covid, o petróleo teve uma baixa, né? Então, tem ferramentas de mercado, uma delas que todo mundo conhece é o Cost Drivers, né? Que um determinado nicho de negociação determinava que o produto que eu estava negociando, ele tinha potencial, porque mesmo com o dólar aumentando e o petróleo reduzindo, eu conseguia ter oportunidades na negociação. Então a gente utilizou o Cost Drivers nesse momento, né? E mesmo que por um período curto de tempo, foi uma negociação que a gente fixou o preço por 3 meses, a gente conseguiu um ganho, e claro, isso também com acordo com o parceiro, né, explicando a decisão, né, técnica, meramente técnica, para colaborar, e eu não fazendo isso de forma a 12 meses, 6 meses, não iria impactar o fluxo de caixa do mesmo. Então, foi um exemplo que eu utilizei para renegociar, mas também o Abel pode colaborar, se quiser complementar, Abel, sobre renegociações de contratos nesse momento de Covid, que ele atuou bastante e pode, acho que, complementar nessa hora. Tá. Fui chamado, vou ajudar aqui, viu, Thiago? Licença. Tá em casa aí, Abel, fica à vontade, sinta-se em casa. A gente teve um volume de renegociações até grande, né? E aí vou pegar o exemplo do Célio e agradecer o time aí, que teve umas 2 semanas ali no meio de abril que a gente focou muito nessa pegada de renegociações. Então, que tipo de renegociações? Contratos de fretado, por exemplo, com grande parte da galera de home office, a gente teve que sentar na mesa para renegociar uma suspensão ou uma redução de valor em determinadas unidades, contratos de algumas consultorias, que por conta do pessoal do time estar de home office, a gente reduziu algumas consultorias também, não porque projetos foram impactados ou coisa do tipo, mas porque reduziu mesmo o nível o volume de atendimento, o volume de melhorias, falando aí de TI, esse tipo de serviço, a gente acabou tendo que ir para a mesa virtual, no caso, né? Teve esse impacto também, para negociar com o pessoal. E aí foi muito eu vou pegar muito o que o Célio falou de parceria aí, né? Foi muito nessa visão de parceria. A gente ligou para os fornecedores, teve uma conversa muito assim, aberta, no sentido de que o interesse aqui não é espremer, o interesse aqui não é aproveitar a situação, o interesse aqui é serviços que a gente tem, que a gente entende que tem possibilidade de renegociação, a gente precisa conversar com vocês para fazer. A gente teve uma receptividade muito boa dos fornecedores, né? A gente teve uma parceria muito bacana com esses fornecedores e a gente conseguiu até vamos dizer assim, salvar um pouco de valor, de dinheiro, né, nesse sentido, nesses contratos. Foi bem puxado, a gente teve 2 semanas ali no mês de abril, como eu falei, que foram bem puxados em buscar contratos, entender a situação com a área de negócio e fazer essas renegociações. Muito bom. Oportunidades em todos os lados aí e também algumas dificuldades.
Mas é isso aí, né? Se fosse fácil, todo mundo ia fazer. Mas não, tá aí os compradores, quase 118 pessoas assistindo aí, então só gente querendo evoluir e trazer os melhores resultados. Vamos para a próxima pergunta aqui. Essa pergunta eu acho que para mim é a mais top de todas. Os indicadores de desempenho definidos para 2020, eles continuam ou eles alteraram? Se esses indicadores eles continuam, as metas elas foram alteradas ou se mantêm as mesmas lá do começo do ano? Cara, vamos lá. É um assunto aí bem... a gente falou muito de questão de KPIs também durante esses dias, né? Mas o que acontece, Boneto, e todos aí? O comprador ele é movido de desafios, né? Então, se não tem desafio, não... É muito difícil o cara acordar um pouco empolgado para trabalhar todo dia. Então, pelo menos no nosso caso, a gente decidiu manter, a gente não alterou, pelo contrário, a gente conseguiu colocar mais agressividade ainda em alguns indicadores que a gente tinha, em alguns KPIs que a gente tinha lá internamente. Aí a gente fala de dividir alguns indicadores que a gente tem lá internamente entre os estratégicos, os táticos e os operacionais, né? Que a questão dos estratégicos que a gente não mudou, a gente foi debatido algumas vezes sobre isso, mas a priori não mudou. Os nossos indicadores táticos, pelo contrário, a gente colocou até uma agressividade um pouco maior, já vislumbrando esse cenário da pandemia passar o quanto antes. Tá? Agora, considerando já o começo do mês de julho, a gente conseguir dar vazão a tudo de forma normal e quanto mais agressiva também melhor. E os nossos indicadores operacionais, que é o do dia a dia, que a gente muitas vezes abre e compartilha com os nossos requisitantes também da mesma forma. A gente não alterou em nada, pelo contrário, a gente está conseguindo cada vez mais deixar com que eles fiquem mais agressivos, com que os compradores cada vez mais acessem os dashboards e tenham um poder de decisão maior, né? E aí vale ressaltar que esses KPIs que a gente tem, que a gente utiliza, tem que ser onde a gente bate o olho e consiga tomar uma decisão. Se é um KPI que ele está ali para enfeitar, de fato a gente precisa repensar nele e colocar e ver uma possível mudança, né? Então o que a gente tem feito muito é isso. A gente está trabalhando muito nessa questão do saneamento, se esses indicadores operacionais estão ajudando na tomada de decisão do dia a dia, para a gente conseguir dar vazão nessas demandas, mas respondendo a pergunta principal, não, a gente não alterou, pelo contrário, a gente mudou a pegada para deixar até um pouco mais agressivo também. Excelente, é isso aí. Quem mais que vai nessa? Não, posso contribuir, eu acho que os KPIs, na realidade, eles refletem a estratégia do departamento, né, atrelado aí às necessidades do negócio. Então, quando você vê esses dois pilares, obviamente você já está mensurando aí o departamento da forma correta. Você enxerga já o departamento da forma correta, seja num período de pandemia ou não. O que eu acho que houve oscilação nos indicadores, né? Seja ele prazo médio de pagamento, atendimento de solicitações, esses prazos foram influenciados, mas os KPIs se mantiveram os mesmos, né? Porque senão eu acabo criando medições novas que até podem atrapalhar no momento aí de contribuição do departamento para superar aí as adversidades de negócio. Mas, de fato, é o que o Célio comentou, a pressão por aumento de prazo de pagamento, né? Porque, de um lado, tem a gente querendo incrementar cash flow, o fornecedor tem a mesma necessidade, porque ele está também com dificuldade de crédito no mercado. Então, os indicadores, de fato, continuaram mesmo, mas sofrendo aí as oscilações de mercado que foram normais na pandemia para todo mundo. Muito bom, Caio. Na verdade, essa pergunta foi porque bastante gente vem e diz, cara, olha só, eu tô com um aumento de 300, 500% no preço dos meus produtos e meus savings foram por água abaixo, não tem nem como medir. Então, esse foi o principal objetivo dessa pergunta. E também os prazos de pagamento, como tu falou, tá todo mundo buscando caixa hoje, né? Caixa talvez seja o indicador mais importante, e isso é uma questão muito estratégica da empresa, né? Como gerar caixa. E o setor de compras, ele está diretamente ligado a isso. Então, por isso a importância de a gente enxergar isso. Mas como vocês falaram, se a empresa ela já está pensando estrategicamente, ela já tinha isso mapeado, né? Muito bom.
Então, falando aí de prazo médio de pagamento, de preço, de falta de fornecimento, a próxima pergunta ela é sobre a questão de problemas financeiros dos fornecedores. Vocês tiveram a notícia, os fornecedores chegaram até vocês falando de problemas financeiros? Se isso aconteceu, como que vocês reduziram esse risco de o fornecedor quebrar, não ter abastecimento? Claro, dá para desenvolver outro, mas aí o processo de homologação e tudo mais, como que vocês enxergaram isso? Como que a empresa passou por isso, se teve? Bom, essa eu posso responder. Quando eu falo de trade, né, trade marketing, muitos nichos, muitos fornecedores tiveram volumetria zero, né, faturamento zero. Então, em um caso, poucos casos, onde o fornecedor tinha um pedido já posterior no futuro, o fornecedor entrou em contato comigo, pediu essa ajuda, mas essa ajuda também eu tenho que ver o que é melhor para o grupo Três Corações. Então, a gente fez uma parceria onde um pagamento eu antecipo, um pagamento pontual eu antecipo, né? Só que em contrapartida o posterior eu aumento. Assim, eu antecipo uma verba de despesa para ele ter um fluxo de caixa, porém eu alongo e tenho essa contrapartida na demanda futura, já que é uma compra recorrente de um item de trend market. Então, sim, eu recebi poucos casos, mas é um tema que o mercado vem abordar, sim, viu, Thiago? Excelente. E mais alguém aí? A Aeres, Arco, sentiram isso? Sumitomo? Sim, sentimos também. A gente também fez o exercício, né, de renegociar alguns contratos e tivemos sucesso com alguns. E também fizemos o exercício contrário. Assim. Acho que a gente entrou em contato com alguns fornecedores, até proativamente também, para saber se eles estavam passando por algum problema, até para a gente poder se adiantar sobre possíveis impactos, né, quanto à falta de, sei lá, algum insumo importante para a gente. E quando a gente lançava algum bid no mercado, infelizmente tivemos alguns retornos de fornecedores que não estavam com capacidade de nos atender. E assim, acaba que choca um pouco, né? E aí a gente tentou ajudá-los também. Em alguns casos, realizando pagamentos adiantados e para eles poderem nos atender. Acho que teve um caso que vale a pena citar, de um dos nossos fornecedores, que achei super importante. Ele parou de fornecer um determinado serviço e eles estavam com algumas dificuldades mesmo financeiras, assim, e nós tivemos que renegociar o contrato com ele. Assim, acho que levando em consideração qual seria o valor mínimo que ele precisaria gerar de caixa para poder sustentar a operação durante a pandemia, sem realizar acordo do pessoal, né? Porque era isso, a ameaça era justamente essa. Ele ia realizar acordo do pessoal e aí a gente entrou para renegociar, para ter pelo menos um valor mínimo para ele poder sustentar essa operação. Cara, deu super certo e a premissa era justamente ele não desligar ninguém do quadro. Então, a gente entrou em parceria com esses fornecedores também para poder ajudá-los, né? Até porque não sabemos mais na frente se vamos precisar ou não iremos precisar deles também. Acho que foi uma parceria mesmo aí. Que legal, Jordani. Hoje muito se fala da questão de parceiros, né? Pô, nesse momento a gente vê quem é parceiro, teve até vários comentários falando. E isso é um exemplo de realmente parceria, né? Porque as empresas estão se ajudando financeiramente. Então, como tu falou, daqui a pouco lá na frente, quem vai precisar vão ser vocês, vai ser a empresa que está ajudando. Então, o longo prazo sempre é o melhor objetivo e as empresas trabalhando em parceria no longo prazo tendem a ter mais sucesso. Então, pô, muito legal mesmo. Bom, a gente falou de um monte de problema, um monte de desafio, um monte de coisa que a gente não estava esperando e agora eu quero saber o que teve de ponto positivo, o que vocês enxergam que esse momento, todas essas mudanças, home office, correria, falta de produto, aumento de preço, o que vocês enxergam de pontos positivos nisso tudo e o que a empresa vai levar, a empresa, claro, o setor de compras, a empresa, as equipes, o que vocês vão levar disso, de pontos positivos e que vai permanecer no pós-pandemia, pós-Covid? Pós-crise, sei lá como que o pessoal está chamando aí.
Prefiro nem falar essas palavras aí, mas vamos lá, em momentos específicos a gente fala. Pois é, exatamente. Ô, Thiago, de fato aí o que eu acho que vai acabar resultando como o maior benefício dessa pandemia é a forma como as pessoas estão liderando os seus próprios projetos, né? Remotamente e ali no mundo dela, né? Tendo que conciliar ali família, crianças, enfim, não é fácil, e a maturidade, ela cresceu demais em todos, né? Gestão remota é algo que, a partir de agora, não é mais um tabu, né? Não tem mais aquilo, meu chefe não mora na mesma cidade, eu tenho que reportar remotamente. Como lidar isso? A maturidade de todos, né? Do analista mais júnior até a alta liderança, todo mundo está sabendo lidar muito bem e amadureceu demais com esse processo. Tomadas de decisões estão sendo tomadas até mais rápidas, o que eu acho positivo nesse cenário, porque a gente vai também quebrar alguns tabus aí com relação a demora em algumas decisões que eventualmente eram necessárias fazer cara a cara, né? Todos numa sala. Então, acho que isso também vai acabar refletindo em algumas melhorias de processo aí para todos. E efetivamente o home office veio para ficar, né? Diversas empresas estão deixando aí, estão entregando seus escritórios, reduzindo aí espaços para realmente implementar esse conceito aí de forma duradoura, né? Então, vejo isso como os grandes benefícios aí para todos, né? Para todos que convivem aí com os times e com as lideranças externas. Pegando aí já o gancho do Caio Boneto, e aí a gente vem com o exercício do que a gente conversa muito sempre, né? Isso vai passar, cara. E quando tudo isso passar, né? Então é onde a gente não pode olhar só para o agora, claro, o foco é o agora, né? O que a gente vai fazer para resolver o que está acontecendo nesse momento, né? E aí a gente vê a importância de atuação de times diretos, de times de compra de materiais indiretos, de serviço, de MRO, de qualquer natureza que seja. A gente vê a sinergia entre essas equipes também acontecendo para ter essa ajuda mútua. E o que a gente não pode jamais esquecer é justamente esse ponto. E quando tudo isso passar, né? E aí a gente vai começar a ter o aprendizado também para a gente também ter o discernimento e a inteligência também de também separar um pouco o cara que me deixou na mão, mas que ele me deixou na mão porque de fato ele foi prejudicado em algum momento por algum fator, seja fluxo de caixa, seja por intervenção do governo federal, estadual ou de prefeituras, seja por alguma lei que proibiu que o cara conseguisse atuar de uma forma mais proativa para poder ajudar a gente. Então, a gente viu fornecedores de madrugada indo entregar material na Aeris para não deixar a empresa parar. Isso foi constante. E a gente teve que reeducar a questão de, a gente precisa ter um pouco mais de entendimento no recebimento, a gente precisa ter um pouco mais de entendimento no lançamento da nota fiscal, a gente precisa ter um pouco mais de entendimento no momento do pagamento dele, então até que ponto vale a pena a gente negociar uma outra condição, renegociar aqueles títulos que já estavam lançados. Sempre aí eu reforço que é algo que eu estou puxando muito isso para que a gente faça esse exercício, e quando tudo isso passar, né? Porque e vai passar, cara. Vai passar, espero que seja logo e que a gente consiga colher bons frutos e bons aprendizados aí com tudo isso que a gente conviveu. Muito bom, senhores. Não adianta, tudo tem o lado positivo e negativo, né? A gente tem que conseguir enxergar o lado positivo das coisas, apesar de estar passando por algumas dificuldades nesse momento. Pessoal, a gente está batendo 1 hora de live, era mais ou menos esse o tempo que a gente tinha planejado ficar. A gente tem um monte de perguntas vindo aí do pessoal no chat, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas, tá? O que eu sugiro? E aí vocês me dizem se vocês concordam. A gente responde mais 2 ou 3 perguntas
perguntas aqui da audiência e do pessoal que colocou, e depois as pessoas colocam os comentários no YouTube, talvez, e aí, conforme vocês vão conseguindo, vocês entram no YouTube ali e respondem aos questionamentos, porque senão a gente vai ficar aqui, cara, o pessoal tá empolgadaço, vamos ficar aqui a noite inteira, que tem pergunta vindo aí bastante. A roda aí que a gente fala aqui no Sul, não sei se vocês têm essa mesma gíria. Mas, se vocês concordarem, eu já vou para a primeira pergunta aqui do público. Bora, Thiagão, pode puxar, cara. Puxa Vamos duas lá. perguntas. Beleza. Então, olha só. Aqui eu tinha encontrado, desmarcou. Aqui, ó. Como vocês acreditam que as empresas passarão a enxergar o profissional de compras após a pandemia? Vocês veem que vocês, como compradores, vão ter uma visão diferenciada, vão ser visualizados de uma forma diferente, ou isso é algo que afetou a empresa como um todo, todos os setores, e todos os setores estão remando para o mesmo lado e não vai ter diferença no final, ali na conta final? O setor de compras, ele é um setor um centro de custo de lucro, não de custo, né? Eu tenho alguns bordões pessoais, como cada real economizado é um real vendido, né? Ou seja, compras é um setor de lucro que ele colabora muito, né? As empresas têm que entender que compras é uma área estratégica, é uma área que tem que ser contabilizada, porque é lá que vai sair milhões de dinheiro de economia. E isso fica mais evidente na crise, respondendo a sua pergunta, Thiago, porque algumas empresas vão ter redução de faturamento. Então, se torna muito mais importante tornar compras estratégico, não um setor de emissão de pedido, mas tornar um setor estratégico, para agregar valor e também somar no lucro da empresa, né? No final do ano, quando vai fazer o fechamento, está lá. Talvez eu não vendi X, mas eu economizei muito mais que eu esperava. Então, o setor de compras deve, antes e depois do Covid, como ser considerado um setor estratégico. A todos os compradores que estão na live, sintam isso. Compras é um setor que vai somar muito com a sua empresa, né? E quem não é de compras pode contar com o seu setor de compras, que com certeza eles vão dar conta do recado. Só contribuir com essa também aí rapidinho. Os meus amigos aí do comercial talvez vão me bater depois, mas até complementando o que o Bruno falou, acho que R$1 economizado aí, ele talvez valha até mais do que R$1 vendido, né? Porque do R$1 vendido eu tenho que descontar um monte de coisa, do economizado não, tira e pronto. Mas também, o pessoal do Procurement Garage, fazendo aqui uma propaganda gratuita para eles aí também, eles costumam dizer que nós, suprimentos, nós somos front office, nós não somos back office. Então, a gente precisa entender que o profissional de suprimentos, depois dessa pandemia, ele tem que se enxergar como um grande gerador de valor. E aí a gente viu diversos modelos de valor aqui, não só preço, né? A gente viu o valor social, a gente viu o valor econômico, a gente viu o valor de indicadores, geração de valor em indicadores. Então, o que eu acho é que a pandemia ela acabou trazendo mais visibilidade para o profissional de compras. Então, o profissional de compras ele vai ter que conviver com essa ideia de que ele não está mais nos bastidores, ele não vai estar mais nos bastidores. Isso já vem acontecendo, né? A gente sabe que isso já vem acontecendo, mas eu acho que a pandemia trouxe um pouquinho mais o holofote para cima de nós e a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar e pegar esse holofote e mostrar o que a gente pode gerar de valor aí para as nossas companhias. Pô, muito bom. Em 2007 eu me formei e aí eu fiz a monografia e na primeira página da minha monografia era de desenvolvimento de fornecedores, eu escrevi lá: as empresas sobrevivem das vendas, mas ganham dinheiro com as compras. Então, é isso aí, né? Não adianta. O setor de compras é que gera dinheiro. O vendedor vende, às vezes dá desconto, deve ter vendedor assistindo aí,
mas nada contra, mas é o trabalho deles, claro, fazer a venda. Mas quem faz dinheiro para a empresa é o setor de compras. Então, olha a responsabilidade que a gente já tem, nós já sabíamos, mas talvez nesse momento a empresa vai enxergar isso com muito mais clareza, né? Boneto, só para a gente fechar esse assunto, eu me identifico com essa tua monografia, porque eu também fiz isso, né? E aí a gente, um abraço aí para os compradores de varejo, que eu admiro demais, porque esses são raçudos, cara. E aí foi um dos livros que eu me baseei na minha monografia, chamava A Arte do Varejo, O Pulo do Gato Está na Compra, que é do Gilson Graziotin. E lá ele fala muito isso, né? O quanto o varejo consegue ser competitivo com um time de compras agressivo, né? Porque ele consegue comprar de uma forma mais agressiva, consegue comprar melhor, e aí ele, na linha de frente, ele consegue, além de ele ter um markup melhor, ele consegue vender mais barato, né? Então, muitas vezes, os concorrentes se perguntam, né? Mas como que o cara consegue vender mais barato e mesmo assim ainda ter um lucro alto com isso? Excelente, excelente. Bom, vamos para a última pergunta. Na verdade, teve algumas pessoas já perguntando, a gente tinha meio explorado isso, mas a gente vai falar um pouco, até o Célio já comentou sobre o pós, né? O pós Covid, o pós-pandemia. Como é que você está enxergando isso, que a empresa está se preparando, porque tem pessoas que dizem que vai faltar, não vai existir oferta de produtos, tem outras pessoas acreditando numa demanda reprimida. A gente sabe no setor de compras, se a gente tiver demanda reprimida, vai ter um volume de compras, de vendas muito forte e talvez a gente não consiga acompanhar esse abastecimento. Como que vocês estão enxergando isso? Já estão olhando para isso? Estão trabalhando no dia a dia e vão olhar isso depois? Como que vocês estão vendo isso dentro das empresas? Bom, vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho, né? Todo mundo, acho que nas suas casas, acabaram antecipando algumas compras no início da pandemia, né? Para fazer um mínimo de estoque em casa. Então, esse é um grande exemplo aí de antecipação de demanda. Eu acho que, levando para a nossa realidade, todas as empresas acabam fazendo isso. Criam aí fazem um build-up de estoque para atender o mercado caso realmente tenha um lockdown severo, né? Isso é fato. Então, acho que é cedo ainda falar se houve aumento de vendas ou se de fato existe uma demanda represada. A gente vai ter isso depois de um fechamento de um ciclo aí de 12 meses, que é aí onde dá para comparar com outras bases, né? Se preparar, obviamente, como que eu falei, as empresas acabam fazendo, tentando antecipar ao máximo aí as suas produções para criar estoque e poder abastecer aí numa eventual retomada da economia, que de fato vai ocorrer em algum momento, mas até então saber se isso aí é um upside de venda ou se realmente é só uma antecipação de demanda como nós fizemos para as nossas casas, aí eu acho que a gente tem que esperar aí um período de 12 meses para ter a mesma base comparativa do período passado. Muito bom, Caio. Mais alguém pega essa? Senão a gente encerra aqui, hein? Acho que o pessoal cansou. O Abel tinha liberado mais duas, essa é a segunda, hein? Estamos na reta final. Pedir, não sei se a Jordane consegue compartilhar com a gente aí alguma opinião em relação a isso, a pandemia, Jordane, como é que vocês na Arco estão trabalhando, se planejando, o que é que você consegue compartilhar com a gente? Ainda tá tudo muito recente, né? A gente está pensando ainda no plano de retomada, mas não temos nada muito certo. Acho que a única coisa que eu tenho certeza é que, como somos uma empresa muito focada em tecnologia, a gente vai investir muito nisso para frente. Como o Thiago falou numa pergunta lá atrás, a gente se antecipou aí uns 3 anos. Então, tenho certeza que a companhia vai muito forte nessa frente de tecnologia e a área de compras vai ser um grande parceiro, né? Para conseguir reduzir custo e trazer o melhor resultado. Principalmente pensando no nosso propósito, né? Que é a educação. Muito bom.
Muito bom, Jordani. Muito bom, senhores. Bom, tínhamos combinado mais 2 perguntas da audiência aí. Tem mais um monte de perguntas, então eu acho que a gente pode conduzir dessa forma. A gente depois vocês respondem os comentários, ou até se as pessoas quiserem ir no LinkedIn ali do Nordeste Supply e colocar as perguntas lá também, eu acho que pode ser um canal até para as pessoas conhecerem. Vocês vão estar gerando conteúdo lá pelo que vocês comentaram. Já segue lá o Supply, o Nordeste Supply lá no LinkedIn, se inscreve no canal aqui do pessoal, que agora com constância vai ter conteúdo. Então, eu acho que é isso. Eu gostaria de que vocês deixassem um recado aí, uma mensagem final, cada um de vocês, para fazer o encerramento aí dessa noite. O pessoal gostou bastante pelos comentários aí que estão mandando, bastante proveitoso, só gente de alto nível aqui falando e uma audiência de altíssimo nível também mandando perguntas. Então, acho que vamos fazer uma frase cada um aí, vamos encerrar essa live e depois já planejar as próximas. Posso começar aí, Boneto? Queria falar aí uma frase de um grande amigo, que é superintendente da parte de suprimento do Corpo de Bombeiros lá de Brasília, que é triatleta. E ele tem isso lá na sala dele, cara, e ele coloca isso, e uma vez ele mandou uma foto para mim, agradecer o Bruno Tempesta. Ele falou, né, nós ditamos a permanência no combate. E eu acho que isso ficou muito claro nesse cenário de guerra aí, da participação da equipe de suprimentos. Queria muito agradecer novamente aí todos vocês, principalmente pelo convite de fazer parte desse seleto grupo aí de feras, o qual estou aprendendo muito no dia a dia. Agradecer mais uma vez o empenho da minha equipe aí, e de todo o time da Aedes em fazer a empresa acontecer e não parar em momento algum durante essa pandemia. A você, Boneto, aí, principalmente, que é o head aí do Compradores de Elite. E aí, se vocês quiserem conhecer um pouco mais também aí do trabalho do Boneto, aí, fiquem à vontade de seguir o LinkedIn dele. E só o que eu tenho para fazer agora nesse momento é agradecer e contribuam, pessoal. Contribuam muito, que isso aqui é feito para a gente, não só para a gente que está aqui falando nessa live, mas para todos vocês aí que estão ouvindo a gente também, para a gente tornar cada vez mais a nossa equipe de supply aí mais importante dentro da atuação das empresas de vocês. Obrigado, pessoal. Beleza, valeu, Célio. Próximo, vamos lá. Não, também quero agradecer aí você, Thiago, o Abel, pelo convite aí para participar desse grupo, que realmente, sim, é uma iniciativa extremamente importante para a região, né? Vai contribuir demais para o crescimento profissional de todos. Eu acho que a gente tem que começar aí fazendo o que é possível, né? Daqui a pouco estaremos fazendo o impossível aí, que é ter um grupo realmente extremamente dedicado e ajudando as pessoas aí a crescer profissionalmente, né? Então, agradeço de verdade a participação de todos aí e vamos lá que tem muita coisa ainda para a gente discutir nas próximas. Muito bom, Caio. Quem que é o próximo aí? Vamos deixar as damas por último? Não necessariamente. Eu também queria te agradecer, Tiago, pela tua disponibilidade e agradecer ao Abel, né, pelo convite de estar junto com esse time de feras. Acho que a minha visão, ela ainda não é uma visão tão técnica, mas é uma visão de quem está estruturando a área de compras, né? Em uma empresa que tem um crescimento acelerado e que talvez eu não tenha todas as respostas agora, mas a gente tem um desafio muito grande pela frente, um desafio de estruturar mais essa área, de ter um pensamento mais estratégico, de enxergar além do óbvio. E tem uma frase que um dos nossos diretores gosta muito de falar, que é mar calmo nunca fez bom marinheiro. Eu sei que o meu time está aí ouvindo e eles conhecem bem essa frase e é isso todos os dias. Assim, acho que a Arco não é uma empresa... A Arco e o setor de compras, né? Não é uma empresa e não é um setor para quem gosta de ficar na zona de conforto. A gente precisa se reinventar e se redescobrir todos os dias. E é isso. Muito obrigada, gente. Muito bom, Jordani. Galera da Três Corações aí ficaram por último. Agradecer especialmente meu time, né, o time inteiro de suprimentos, que nessa época de Covid aí entregaram demais,
bids, várias negociações, deixaram nada faltar, então agradecer meu gestor, a todo o time de RH que nos acompanha, né? O Abel, né, por junto com esse timaço aqui, outros também que irão participar aqui do Ceará e do Nordeste, expandir esse projeto e trazer muita informação para vocês, troca de ideias, novidades, né? Então, só tenho a agradecer a todos e principalmente meu time e minha família também que me apoia em todos os momentos. Obrigado, time. Valeu. Quer fechar aí, Bruno? Quer que eu fale e depois tu fala? Desculpa, Abel. Tiagão, fala aí que depois eu falo com os últimos avisos e encerro. Pra não Beleza. ter que entrar dúvida. Maravilha. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aí essa noite com vocês. Sempre é muito bom estar trocando ideia com pessoas que estão no nível que vocês estão. Eu li várias vezes, na verdade, o livro do Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, e segundo a filosofia dele, uma das partes mais importantes é o Mastermind. Então, cara, isso aqui é Mastermind, essas 120 pessoas que passaram aí fazem parte de tudo isso, essas ideias se conectando e se reproduzindo, né? Porque uma ideia sozinha ela não vai para lugar nenhum. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado por todos os ensinamentos. O pessoal que está assistindo aí, se inscreve no canal aí da Nordeste Supply, é muito importante para eles, para vocês também. Tinha o pessoal perguntando sobre a live, quando vai ser a próxima, então se conectem aí às mídias deles que vão ser informados em breve. Quem quiser acompanhar Compradores de Elite também, fica o convite. Muito obrigado mais uma vez, vamos para cima. Massa. Primeiro agradecer também a todo mundo, né, de novo, obrigado pela presença aí dos colegas aqui que dividiram a tela comigo, obrigado pela presença de todo mundo que assistiu a gente, ficou essa 1h e 20 minutos aí ligados aqui em temas que a gente fugiu um pouquinho de teoria, né, a gente discutiu com o Boneto, vamos para a prática, o que doeu, o que beliscou, o que apertou. Então, obrigado por vocês ficarem atentos, eu acho que foi muito produtivo. Respondendo aqui algumas coisas. Nordeste Supply, a gente vai continuar, a gente tem um time de gestão aqui que a gente separou, na verdade convidou e o convite foi aceito, que é composto aqui pelos 5 que estão na tela, mais o Bertoldo e o Thiago. Bertoldo e o Thiago estão aí nos bastidores, juntando as perguntas, fazendo a gestão da sala. Fica o meu agradecimento aí, vocês dois que não estão aqui na tela, mas estão ao mesmo tempo, porque vocês dividem isso com a gente. As outras pessoas que participaram do nosso primeiro encontro, que estão no nosso grupo do Nordeste Supply, a gente tem um grupo do WhatsApp do Nordeste Supply, então se você é comprador aqui no Nordeste ou não é do Nordeste, mas tem muita interação e quer fazer parte desse grupo de WhatsApp, fala comigo no LinkedIn, Abel Sá, no Instagram, Abel Sá também, ou no LinkedIn do Nordeste Supply e no Instagram do Nordeste Supply, que a gente vai colocar no ar na próxima segunda. Então, na próxima segunda vai estar LinkedIn, YouTube, Instagram, tudo no ar. Vocês vão conseguir conversar com a gente. Pode procurar um dos meninos aqui também, tá? Que eles vão responder, dar atenção, direcionar para vocês. Essa é a nossa ideia. A gente teve um compromisso aí, né, galera, de fazer a diferença, de sacrificar um pouco do tempo para fazer essa transformação no universo de compras aqui do Nordeste. Eu vou falar, você falou em frase, eu vou falar uma frase que o José Borges, filho, que é um dos nossos espectadores aí, colocou aqui no chat, que eu acho que faz todo sentido, que é, principalmente no universo da gente, nosso dia a dia de comprador, a zona de conforto é desconfortável. Então, se está confortável, comprador, isso gera desconforto, tem alguma coisa estranha, a gente começa a vasculhar e buscar. E é isso que a gente está fazendo no Nordeste Supply. A gente estava num conforto de não ter informação, de não ter reunião, de não ter partilhamento de ideias. Isso gerou desconforto em nós e a gente vai mudar esse cenário aqui no Nordeste. Eu queria agradecer de novo também, especialmente aos nossos amigos do Conecta Sul, Juliana Deorac, Eduardo, deram toda a atenção para a gente, que tiveram a gente no primeiro encontro, e eu queria encerrar essa live dizendo que próximo mês a gente tem outra live, novos temas, novos convidados, então fiquem atentos aí no canal do YouTube
nas redes sociais a partir de segunda. No próximo mês, em julho, a gente tem uma próxima live e cada mês a gente vai trazer uma novidade aí para vocês de evento, se tiver presencial também, para a gente ter essa troca de ideias. Obrigado a todo mundo, boa noite, resto de semana, final de semana que está chegando aí, que todo mundo possa descansar para uns novos desafios que virão nos próximos dias. Abraço, pessoal. Bom estar com vocês aqui.